Se uma pessoa se deixar circuncidar, olha o que está escrito. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A circuncisão não se faz nas igrejas evangélicas, mas se faz uma circuncisão quando impõe as leis. E aqui também está dizendo que uma pessoa ela pode cair da graça se ela voltar para a lei. Pastor, isso é grave, é muito grave. O apóstolo Paulo continua dizendo: de novo testifico a todos os homens que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então não adianta você ir para a lei de Moisés se você não é circuncidado. Se você se circuncidar, você tem que guardar toda a lei. Se você não se circuncidar, fica na graça, não vá para a lei. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso. A pessoa que recebeu o ministério da graça. Mas se você não é obediente a isso que eu estou falando, então você vai cair da graça. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. A lei de Cristo é uma só. Amará o teu próximo como a ti mesmo, pois ele mesmo disse isso. Um novo mandamento vos dou: amará o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo, cumpre toda a lei. O concílio de Jerusalém, o verdadeiro concílio. Paulo está dizendo isso. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos. Pedro, Tiago, João, todos estavam lá. E os anciões. E relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. A circuncisão era dada aos judeus por 8 dias de idade. De Abraão na época, até os empregados que eram estrangeiros foram circuncidados adultos. Tá bom? Tá. Mas, como em todo lugar tem fariseu, mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário, a circuncisão desses homens. Temos que circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Mas o que eles não sabiam, Jesus já foi circuncidado por nós, que Jesus já sofreu a crucificação por nós, que Jesus já carregou o fardo mais pesado que existe, que foi o castigo de Deus, caiu na mão dos religiosos, caiu na mão de Caifás, Anás, caiu na mão de Herodes, Pilatos. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Foi o primeiro concílio. Vamos ver o que os apóstolos disseram com respeito à lei de Moisés e circuncidá-los? Levantou-se Pedro e disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Que os gentios ouvissem da minha boca, Pedro falando. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como nós. Sabe o que ele estava dizendo? Eles não são circuncidados, eles nem guardam a lei de Moisés, nem sabem dessa lei, e nem sabem que é circuncisão. Mas Deus os batizou com o Espírito Santo. Pedro falando, olha aí, dando-lhe o Espírito Santo, assim como a nós. Olha o que ele vai registrar mais. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Purificou eles pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Você que fica pregando a lei, está tentando a Deus, viu? Você está tentando a Deus. Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Porque se querem colocar na igreja, aos irmãos da igreja, gentios, uma lei que nem nós podemos suportar, nem esse jugo pesado. Nós não cumprimos a lei. Ele está dizendo isso. Jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Incrível. Esse é o concílio verdadeiro. O de Nicéia até que se saíram bem, porque declarar o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. É o que eu gosto disso, do concílio de Nicéia. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu, tem tanta gente que é doutrina, religiosidade, massacrando o povo, colocando jugo pesado, excluindo. Toda a multidão se calou. Ficaram quietos.
Os judeus circuncidados que guardavam a lei ficaram quietos, porque eles falaram essas palavras. E a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Coisas que os gentios não sabiam nem que era lei, nem que era circuncisão, e Deus fez grandes sinais por não impor nada dessas coisas ou obrigação, mas que eles tivessem fé em Cristo Jesus. E por causa disso, por isso que não tem mais milagres na igreja. E por causa disso é que tem muita gente doente, porque as igrejas não têm mais esse poder de curar. Cada um tem uma doutrina, uma filosofia errada. Deveria colocar Jesus no coração das pessoas, como supremacia da fé, do qual Ele é. Ele é um Senhor Supremo da nossa fé, da nossa salvação, que Deus o colocou assim, e Deus nos deu Ele assim. Está aqui registrado os prodígios de Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Você que é do concílio da doutrina da igreja, toma cuidado. Toma muito cuidado. Quem era o chefe da igreja, o presidente da igreja, lá em Jerusalém? Tiago, o irmão de Jesus. Esse mesmo que escreveu o livro de Tiago. Está aqui, ó. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse aos irmãos: ouvi-me,